Muito bem, o estudo da lição número 4, estamos estudando sobre a esperança no Antigo Testamento. Uma das maiores esperanças do ser humano é a esperança da ressurreição. Porque o maior inimigo do ser humano ainda é a morte. E a morte, logicamente, não pode ser vencida por nós de maneira comum. Tem que ser algo espiritual, tem que ser uma força gloriosa que faça acontecer com que a vida retorne a um corpo morto. E isso foi conquistado através do que Deus ensinou no Antigo Testamento. Veja o caso de Moisés. Moisés acreditava no poder de Deus. E quando Deus disse que ele não entraria na terra de Canaã, com certeza ele deve ter ficado chateado, mas a esperança da ressurreição deixou Moisés conformado. Porque Deus falava com ele assim, face a face. Com certeza Deus explicou para Moisés o poder da ressurreição. Veja o caso de Elias, ressuscitando uma criança. O caso do profeta Eliseu, ressuscitando também uma criança. Até o profeta Eliseu, o corpo dele foi jogado numa valeta e um homem morto caiu em cima do corpo e ressuscitou. Então, o Antigo Testamento tem exemplos de ressurreição. O profeta Isaías falou sobre ressurreição e o profeta Daniel também. Ellen White diz assim que devemos dar atenção ao Antigo Testamento, não menos do que ao Novo. Estudando o Antigo Testamento, encontraremos fontes vivas a borbulhar, onde o descuidado leitor apenas vê um deserto. Estudar o Antigo Testamento com o olhar de quem quer aprender faz toda a diferença. Essa expressão de Ellen White está no livro Conselho à Paz, Professores e Estudantes, na página 462. Pode parecer que a esperança da ressurreição seja exclusiva do Novo Testamento. No entanto, se nós pensarmos essa esperança e começarmos a desvendá-la, descobriremos que ela tem raízes profundas que vêm do Antigo Testamento. Obviamente que Deus providenciou essa esperança para que o povo pudesse continuar motivado no caminho na Canaã terrestre e depois para a Canaã celestial. Nem todas as pessoas aceitam que existe esperança da ressurreição no Antigo Testamento. A maioria das pessoas desconsideram o Velho Testamento, dizendo não serve, já passou, e passam a estudar apenas o Novo Testamento. No entanto, o Antigo Testamento tem lições profundas sobre a ressurreição. Os saduceus, que era um grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição, eles negavam essa força gloriosa de Deus. Quando eles tentaram argumentar com Cristo sobre um erro da ressurreição, eles então usaram um exemplo dizendo que uma mulher ficara viúva 7 vezes e se casou 7 vezes com homens que eram de uma mesma família. E eles perguntaram para Jesus: no céu, quem vai ser o marido dessa mulher? E Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Jesus respondeu isso, que está em Mateus 22, verso 29 até o 31. Por isso, necessitamos ler a Bíblia como Jesus fazia. Ao olharmos para as páginas do Antigo Testamento, Jesus via o Deus da vida, cujo poder prevalece sobre o túmulo para sempre. Se você for hoje no Capitólio, que é o Congresso americano, você vai ali perceber que na frente do Congresso americano tem um quadro muito grande, que é a Constituição americana. O presidente George Washington foi o presidente que promulgou, que possibilitou que a Constituição americana começasse a valer de verdade. Pois um escultor, ele deu de presente para a nação americana a Constituição, que foi elaborada com letras em aço inox e então colocada na frente do Capitólio. Ali estão todas as leis da Constituição americana. Mas o artista, que era muito habilidoso, sabe o que ele fez? Ele fez alguns relevos em algumas letras. Se você chega de perto, você lê as letras da Constituição americana. Mas se você se distancia uns 20 metros, as letras formam o rosto do presidente George Washington. É muito bonito. Isso quer dizer que quando você olha para a palavra de Deus, para o Antigo Testamento, você encontra a face de Deus, providenciando esperança por meio da ressurreição. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê as letras, mas quando você olha de longe, você vê a figura do rosto de Jesus executando a ressurreição para nossa grande esperança. Sem uma compreensão da ressurreição no Antigo Testamento,
O povo de Deus teria morrido pensando que Deus não cumpriria suas promessas. Deus prometeu a terra de Canaã aos patriarcas. Prometeu para Abraão, prometeu para Isaac, para Jacó. No entanto, eles morreram sem desfrutar essa esperança. Como é que Deus vai cumprir as promessas para esses homens? Hebreus 11, verso 13, diz que Deus vai manter sua palavra, porque os patriarcas morreram sem, assim, ocupar a pátria terrena que eles tanto lutaram. Mas Deus vai dar para eles uma pátria melhor. Ao levantá-los dos mortos, Abraão ele receberá tudo que Deus prometeu e muito mais. Ele vai se tornar um herdeiro do novo mundo. Portanto, a morte não faz de Deus um descumpridor de suas promessas. Pelo contrário, Deus providenciou a vitória sobre a morte e cumprirá todas as promessas que ele fez aos seus patriarcas do passado. Podemos então desfrutar da estabilidade, da esperança da ressurreição. Nós somos herdeiros da promessa da ressurreição e no mundo vindouro poderemos desfrutar da eternidade, que será um presente de Deus para todos os que forem ressuscitados, porque estarão aprovados pelo juízo divino. Pergunta do número 5. Como o profeta Daniel mostrou, por suas palavras, a grande esperança da ressurreição? Leia Daniel, capítulo 12, versos 1 a 4, depois de 9 a 13. Daniel 12, 1 a 4 diz o seguinte: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. E tu, Daniel, disse Deus, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. E ele disse ainda: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás, mas te levantarás na tua herança no fim dos dias. Daniel recebeu a promessa de Deus, de que ele iria se levantar e estar entre os remidos ressuscitados. O profeta Daniel mencionou a grande ressurreição, mencionou a grande esperança, e mais ainda, ele estará entre os ressurretos remidos por Deus. O profeta Daniel mencionou que o próprio Jesus, Miguel, se levantará a favor do seu povo e estabelecerá o seu reino. A manifestação de Jesus em sua segunda vinda culminará com a ressurreição dos justos, e como foi profetizado, a terra dará os seus mortos, e aqueles que zombaram de Jesus, que o açoitaram, que o crucificaram, irão ressuscitar por ocasião da segunda vinda, para ver Jesus vindo em grande glória. Essa ressurreição dessas pessoas será chamada de ressurreição especial. Por isso Daniel mencionou que muitos ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e outros para o gozo eterno. Por isso temos que estar sempre focados no poder da ressurreição, na esperança da ressurreição, ou quando Deus levantará os seus filhos amados, aprovados, para irem para o céu com Jesus. Isso deve nos animar. Isso deve nos levar a fazer o melhor que nós pudermos fazer. Leonardo da Vinci estava fazendo um quadro. Ele tinha outros compromissos. Chamou um dos seus discípulos e disse: está vendo esse quadro? Eu quero que você termine esse quadro. O moço começou a tremer e a chorar. Leonardo da Vinci perguntou para o seu discípulo: por que você está chorando? Por que está tremendo? Ele disse: mestre, como é que eu posso terminar a obra de um grande mestre como o senhor? Leonardo da Vinci disse: meu jovem, o que eu fiz não consegue inspirar você a dar o melhor de você para terminar essa obra? O moço parou o soluço, pensou um pouquinho e disse: sim, mestre, o que o senhor fez me inspira a dar o melhor de mim. E o moço terminou a obra e foi muito elogiado por Leonardo da Vinci. Quando olhamos o que Deus fez por todos nós lá no Éden, nos dando esperança da ressurreição através do Antigo Testamento, podemos dizer que ele começou uma obra, a obra da ressurreição.
Jesus Cristo completou essa obra, inspirado no que Deus havia dito aos patriarcas no passado. E agora ele deixou para nós colocarmos a moldura desse quadro. Isso deve nos motivar. A moldura significa a preparação que devemos ter seguros na mão de Deus e deixando o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Isso é colocar a moldura no quadro da ressurreição. E Deus nos levantará, se for necessário, no último dia, para que possamos então, junto com todos os santos, estarmos vendo Jesus voltar. E que possamos dizer, este é o Deus que nós esperávamos. Na sua salvação gozaremos e nos exultaremos. Que Deus nos abençoe. Que a esperança da ressurreição seja maravilhosa e grandiosa em nosso coração. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa esperança. Guarde os seus filhos. Nos dê, Senhor, alento, motivação e esperança para continuarmos nossa vida até o Senhor voltar em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração. Uma quinta-feira na presença do Senhor com grandes vitórias. Se você estiver enfrentando luta, estaremos orando por você. Deus te abençoe. Amém.